queria que você abrisse a sua Bíblia em Josué, capítulo 15. Josué, capítulo 15, versículo 16 até o 19, nós vamos ler. Josué 15, 16 ao 19. Foi quando Caleb declarou: aquele que derrotar Quiriate-Sefer e a possuir, dar-lhe-ei também por esposa minha filha Axa, Otiniel ben-Kenaz, Otiniel, filho de Kenaz, irmão materno de Caleb, conquistou a cidade, e Caleb lhe deu sua filha Axa por esposa. Quando casaram e Axa foi viver com Otoniel, ela o persuadiu a autorizar a pedir uma porção extra da terra ao pai dela. Axa se dirigiu para o lugar onde Caleb estava, e assim que desceu do jumento, o seu pai lhe indagou: que desejas, minha filha? E ela pediu: dá-me um presente, visto que me destinaste à terra seca do Negueb. Dá-me, pois, bênçãos como fontes de água. Vamos repetir essa parte? Dai-me, pois, bênçãos como fontes de água. E ele lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores da região. Amém? O pastor já orou, eu queria que os irmãos pudessem assentar. Alguém já ouviu falar sobre Axa? Levanta a mão aí. Axa. Nunca ouviram falar de Axa? Já ouviram esse nome? Axa. Essa é a filha de Caleb, um dos 12 espias que entraram na terra do deserto, e eles tinham uma promessa de chegar até a terra chamada Canaã. Canaã, para quem não sabe, é porque o povo que vivia naquela terra chamava-se cananeu. E os cananeus tinham vários povos que compunham os cananeus. Então eram os jebuseus, os heteus, os heveus, tinha vários povos. Como se fosse o Brasil brasileiro, tem o goiano, tem o mineiro, tem o candango que fala lá, né? Na verdade, os candangos são goianos e eles não sabem, tá, irmãos? Porque eles estão bem no meio do estado. Então, eles são goianos e não sabem. É só um nome chique que eles dão para quem nasce em Brasília. Mas, irmãos, para vocês entenderem, Caleb recebeu uma promessa do Senhor, e eles foram olhar a terra, e quando eles voltaram da terra, sabe o que aconteceu? Caleb e Josué chegou com uma mensagem positiva. A mensagem que Caleb e Josué chegam é uma mensagem de alegria. Ei, a terra o Senhor prometeu e vai nos dar. A terra manda leite e mel. A terra tem frutas gigantes. A terra é top. A terra é demais. Mas os outros 10 espias trouxeram uma mensagem negativa, não dizendo que a terra não prestava. Eles até trouxeram cachos de uva que 2 homens tinham, precisavam de 2 homens para carregar os cachos de uva. Então, para você entender que a terra era muito boa, mas eles chegaram e falaram assim: a terra é boa, mas lá tem gigantes, e existem povos que estão lá na terra. Já Josué e Caleb já vem com uma mensagem diferente e fala assim: ei, não liga, porque nós confiamos na palavra de Deus. A palavra de Deus veio ao nosso favor e falou assim que nós vamos herdar a terra, e se tiver gigante nós vamos passar por cima e nós vamos destroçar esses gigantes, porque o Senhor prometeu e o Senhor é fiel para cumprir. Quando o Senhor te faz uma promessa, irmãos, acredita na promessa, porque se você desacredita da promessa, você está virando para Deus e fala assim: você é mentiroso. O Senhor mentiu, o Senhor não vai nos dar a terra, o Senhor não vai matar os gigantes, o Senhor é incapaz. É essa mensagem que você passa para o Senhor quando você desacredita da promessa que Ele fez na sua vida. Mas nós vamos aprender aqui que o Senhor fez uma promessa para Caleb. Caleb chega em Moisés, e Moisés libera uma palavra e fala assim: o Senhor, por causa da sua palavra que você viu e você acreditou, o Senhor vai te dar a terra que você pisou em herança. E a terra que Caleb pisou em herança chamava-se Hebron, e tinha uma cidade chamada Quiriate
Sefer. E essa cidade era composta de gigantes. Tinham 5 gigantes que tomavam conta daquela região. Mas o Senhor prometeu que ia entregar para ele. E quando eles, depois de 40 anos, de acordo com esses 10 espias que falaram negativamente, o Senhor falou: ó, vocês ficaram lá durante 40 dias e 40 noites, são o tempo que vocês vão passar no deserto. Irmãos, uma travessia que ia durar 11 dias a pé, 11 dias. Mas, por falta de fé, nós não alcançamos o milagre que já estava pronto para você receber. O Senhor tem uma promessa para você, e às vezes, pela falta de fé, pela falta de credibilidade que você dá na palavra do Senhor, você deixa de viver e atrasa um tempo da vitória na sua vida. Às vezes era para você estar vivendo a vitória, mas por falta de fé e desacreditar, o Senhor faz você andar no deserto. E tem gente, que eu queria dizer para você, que tem gente que vai viver, vai nascer no deserto, vai andar, vai crescer e vai morrer no deserto, porque não tem fé. Não tem fé. E a fé não é aquilo que a gente olha e a gente palpa, não. A fé é aquilo que a gente não vê, mas a gente acredita que vai acontecer. Você entende? Eu queria, por exemplo, fazer só um paralelo aqui de positivismo e fé. O positivismo, eu vou dar um exemplo simples para vocês. Lá no Agreste, lá no Nordeste, lá no meio da Bahia, seco. O mato capim é seco, é marrom. Mas aí a gente chega e coloca um Ray-Ban, um óculos verde na vaca. E a vaca começa a olhar e tudo verde, e ela vai no capim e está verde, e ela leva a boca para comer. Mas quando ela come, o que tem? O mato é seco. O positivismo, eu sou positivo, não, vai dar certo, vamos lá, eu sou positivo. É diferente de fé. É você maquiar a situação e falar assim: não vai dar certo, mas não vai dar certo. Agora fé não. Fé é diferente. Eu chego lá, eu vejo a naturalidade do local, eu vi realmente que o mato é seco, mas eu falo: em nome de Jesus, uma palavra foi liberada que esse mato vai ficar verde, e eu creio na palavra do Senhor e ele vai ficar verde. Porque a diferença não é ser positivo, é crer que irá acontecer. Então eu não estou positivo quanto ao meu futuro, quanto ao futuro dessa igreja. Eu tenho fé que ela vai florescer, e esses bancos vão encher, e essa parede vai cair, e nós vamos crescer. Por quê? Porque a fé é o que movimenta o ser humano, a fé é o que movimenta povos, a fé é o que movimenta nações, a fé é o que movimenta você, a sua família, em direção ao céu. E Caleb creu na palavra, e a palavra que foi liberada para ele, Moisés falou: aí, você vai pisar e você vai herdar. E ele creu na palavra, andou os 40 anos no deserto. Uma filha nasceu, chamada Axa, no deserto. Ela nasceu no deserto, ela cresceu no deserto, ela brincava no deserto, ela via maná cair do céu. Ela via toda manhã o maná cair do céu. E aí, irmãos, o que acontece? Eles entram na terra prometida, e Josué agora, só Josué e Caleb entrou. E a geração das crianças, dos mais novos, porque todos que saíram do Egito e não creram na palavra, eles não entraram na terra prometida. Nós temos uma promessa. A promessa foi feita para todos, que um dia nasceria da semente da mulher um que esmagaria a cabeça da serpente. E essa promessa se cumpriu. Jesus é real. Jesus é maravilhoso. Mas eu e você precisamos crer na promessa. Não basta só ser positivo e dizer que Jesus é muito bom, mas que o fã-clube de Jesus não presta. Que o que estraga... Eu ouvi algo na internet, eu acho que vocês também ouviram, que o que estraga Jesus é o seu fã-clube. Mas como você pode gostar da cabeça e não gostar do corpo? Não existe isso. É um conjunto. Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo. O que movimenta na terra somos nós. Então, não tem essa, irmão. Se você ama Jesus, você tem que amar o seu irmão do lado, do banco da frente, do banco de trás. Ah, não existe isso. Ah, eu chego na igreja, mas eu não gosto de sentar naquela posição, porque tem uma pessoa que eu não gosto. Tem uma pessoa que eu não vou com a cara dela.
Eu estou falando para você, você não está crendo na promessa. E aí, irmãos, ele escreve, vou andar aqui, caminhar, porque nós temos um tempo. E aí, chega nesse posicionamento, ele fala, quem ganhar essa cidade vai se casar com a minha filha. E aí Otoniel, o primeiro juiz, se casa com ela. Ele vence e ele se casa. E aí ela chega e persuade ele, fala assim, o dote, nós recebemos o dote, meu pai nos deu uma terra, mas a terra que ele nos deu é uma terra seca. A terra que meu pai me deu, que deu para você, Toniel, uma terra seca. Pede meu pai uma terra que tenha fontes de águas. Ela não reclamou o pai da fonte seca. Ela não chegou e falou, ei pai, toma a terra que você me deu que não presta, essa terra é inútil, não presta. Ela não falou isso. Ela falou assim, pai, obrigado pela terra, mas eu preciso de terras que tenham fontes de água. Porque eu nasci no deserto, cresci no deserto, mas eu não quero morrer na sequidão. Eu quero gerar, eu quero produzir, eu quero uma terra que tenha bênçãos. Ei, talvez, eu não sei se você nasceu, se você está caminhando, se a terra que Deus te colocou, te plantou, é uma terra seca, mas Ele está falando assim, eu tenho fontes, mas você precisa me pedir, porque eu vou te dar fontes de águas. E hoje eu quero ministrar para você sobre fonte. O que é fonte, pastor? O que é fonte? Fonte é algo que brota inconstantemente, é algo que surge. E quando eu falo de fonte, nós lembramos de quê? A primeira fonte é a fonte de água. Existe fonte de várias coisas? Não, a fonte, o imposto ficou retido na fonte, é onde tem abundância. A fonte de água. E hoje, você pega e vai numa torneira e abre a torneira e a água sai limpa, sai potável para você beber. Mas lá onde eles moravam, onde eles viviam, não tinha uma torneira que você abria a torneira e a água brotava. Muitas vezes teria que carregar essa água. A água para você beber, ela teria que ser carregada, teria que ser buscada, teria que cavar poços. E os poços que eram cavados, precisava pegar alguém e carregar essa água para beber, carregar essa água para fazer muitas coisas. Então aonde tinha água era um lugar de bênção. Aonde tem água é um lugar que tem bênçãos. E a fonte, tem vários aspectos de fonte, nós vamos analisar na palavra. Eu quero começar com os irmãos falando sobre duas fontes que existiam em Jerusalém. Uma fonte chamava-se Fonte de Betesda, ou Tanque de Betesda, ou Piscina de Betesda. Muitos de nós já ouvimos pregadores falar sobre o Tanque de Betesda. Foi aonde e era onde os milagres aconteciam. Por quê? O Tanque de Betesda tinha festa na cidade durante 3 festas durante o ano, que eles eram obrigados a comparecer na festa. Era como se durante um ano, ao Brasil para Cristo, a sede falasse, não, vai ter uma festa 3 vezes no ano, que todas as igrejas precisam comparecer na festa. Amém? E aí, irmãos, a festa que podia acontecer chamava-se Festa da Páscoa, que é o que nós estamos vivendo hoje, que simboliza a saída do povo do Egito. O cordeiro foi sacrificado, o sangue do cordeiro foi passado nos umbrais das portas, e o povo, o primogênito, não morreu. O Senhor preservou, e eles saíram do Egito. Então a Páscoa é uma festa que eles simbolizam a libertação. E aí teve a segunda festa que eles se reuniam, chamava-se Festa de Pentecostes. E a terceira festa era a Festa dos Tabernáculos. E todos judeus precisavam comparecer, o povo de Deus, o povo hebreu precisava comparecer na cidade de Jerusalém. Só que existiam pessoas que eram paralíticos, existiam pessoas que eram cegos, existiam pessoas que tinham alguma sequidão, existiam pessoas que tinham algum problema, alguma inconformidade fisiológica, alguma coisa, talvez ele era alguma
alguma coisa que não deixava a pessoa comum, a pessoa normal. E aí, irmãos, estas pessoas, vinha a família toda. Praticamente, por exemplo, eu tinha uma pessoa, um irmão, alguém da família que estava doente, enfermo. Ele não podia acessar o templo de Jerusalém, ele não podia ir no templo. Então era deixado um tanque de Betesda, que significa casa de misericórdia. O tanque, acontecia algo nesse tanque, e está escrito no Evangelho de João, no capítulo 5, depois você pode ler. Durante esse tanque ficou muito conhecido essa piscina e essa fonte de Betesda, que Jesus curou ali um paralítico, porque quando as águas mexiam, mediante um anjo que vinha e mexia as águas, o primeiro que pulasse na água era curado, o primeiro que pulasse, que entrasse na piscina, que entrasse na fonte, era curado, era libertado. Mas Jesus falou assim: o que você quer? Ele fala assim: eu quero ficar limpo, eu quero ficar normal, eu quero andar. E Jesus, olhando para ele, fala: mas por que você não se joga? Ele fala: mas toda vez que eu já vou para me jogar, eu vejo o mover das águas, eu estou vendo o mover das águas. E muitas vezes nós estamos aqui vendo o mover das águas, mas nós não somos curados, não somos libertados, não alcançamos o milagre. Mas ele falou para Jesus: Jesus, não tem quem me jogue, não tem quem jogue. Aí Jesus falou assim: então levanta, você está curado, porque Jesus tem o poder de curar. E ali era o povo que ficava doente. Mas existia um outro tanque chamado tanque de Siloé, ou fonte de Siloé. O que significa Siloé? Siloé significa enviado. Siloé significa amor e misericórdia, porque o tanque de Siloé, ou piscina de Siloé, ou a fonte de Siloé, era onde ficava em frente à entrada do templo. Era como se tivesse o templo aqui de Jerusalém, e ali na porta tinha uma piscina, que para você entrar no templo, você tinha que passar por essa piscina e se lavar. Não quer dizer que naquele momento eles estavam se lavando, eles ficavam purificados, não, mas era uma liturgia, e com aquele movimento eles estavam dizendo para Deus: ei, eu estou me limpando de tudo que eu trouxe, de toda poeira, de toda impureza, de toda sujeira, eu estou me limpando, porque para entrar no templo nós precisamos entender que nós temos que deixar lá fora toda sujeira, toda imundície, tudo aquilo que desagrada a Deus. O tanque de Siloé era um tanque de purificação. Para vocês entenderem, nós estamos falando de fonte. E em João, no capítulo 9, depois você pode ler também, fala de um cego. Um cego que chega até Jesus e diz: Senhor, eu preciso ver, eu quero ver. Mas existiu também um outro cego, chamado cego Bartimeu, que clamou, falou assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. E pela insistência, pela persistência, ele pede que ele quer ver também. E Jesus fala assim, libera uma palavra para ele, fala assim: ó, vai e veja, abre os seus olhos e veja, porque a sua fé te salvou. Mas esse outro cego, diz a palavra que ele era um cego de nascença. E quando a palavra diz que ele é um cego de nascença, é porque o globo ocular dele não existia. Era um buraco, não tinha olhos. E Jesus agora não libera uma palavra e fala assim: vai e veja. Não. Aí agora Jesus usa uma estratégia diferente. E ele cospe no chão, ou ele puxa aquele escarro do fundo do peito. E se existisse hoje uma campanha desse jeito aqui, até um cego que ficasse curado não voltava aqui. É verdade ou não? Mas Jesus faz isso e pega o lodo e começa a mexer com o lodo. O barro se torna um barro. E o Senhor Jesus coloca no globo ocular daquele homem. E olha que interessante, por que Jesus fez isso? Porque desde o ventre da mãe dele houve algo que não foi gerado dentro dele. E o homem foi feito do quê? O homem foi feito do barro. E Jesus vem e pega mais uma vez a mesma matéria-prima que ele criou o homem e coloca no olho, no globo ocular. E ele diz assim: vai e veja. Não, ele disse: vai e lava-te no tanque de Siloé. Vai e se lava na fonte de Siloé. Sabe por quê, irmãos? Porque a fonte de Siloé era para ser um lugar de amor e de misericórdia. Mas a fonte de Siloé recusa pessoas, põe para fora pessoas.
Aqui é uma fonte que podemos chamar de fonte de Siloé, um lugar de amor, mas muita gente entra dentro da igreja e é colocado para fora pelas suas imperfeições, pelos seus pecados, pelas suas inconsistências, e nós mesmos que chamamos de religiosos, nós empurramos essas pessoas para fora, e aqui era o lugar delas serem curadas, delas serem transformadas, delas serem abraçadas e libertadas. E Jesus vem agora com um momento diferente, ele fala: ei, eu sou amor, e você não podia entrar no templo pela sua imperfeição, mas eu vai e lava-te nos tanques de Siloé. É isso que o Senhor está falando para mim e para você. Mesmo com a sua inconsistência, mesmo com a sua imperfeição, mesmo com a sua cegueira, você está no lugar onde vai ter libertação. Você está no lugar onde você vai ser limpo, onde você vai receber o maior milagre que o Senhor tem para você, que é ser ministrado pela palavra. E a palavra vai te limpar, a palavra vai te purificar. A palavra do Senhor está falando: ei, você tem imperfeição, então vai para Siloé. E quando a gente fala sobre o tanque de Siloé, em frente ao tanque de Siloé tinha uma porta. Só para vocês entenderem, Jerusalém tinha 12 portas, 12, que Neemias vai reconstruir. Vocês podem ler em Neemias capítulo 3. Ele está reconstruindo os muros e as portas em 52 dias, e cada porta tem um nome, e a porta que está em frente ao tanque de Siloé chama Porta da Fonte. E eu queria fazer uma analogia, que quando nós vamos reestruturar a nossa porta, porque algum motivo o inimigo veio e quebrou tudo, e despedaçou tudo, mas esta porta nós vamos reconstruir ela, nós vamos restabelecer a porta da fonte. Que porta que é essa? Quando restauramos a porta da fonte, é abrir oportunidade para aqueles que nós julgamos indignos se assentar na presença de Deus, na mesa do Pai, aonde tem o cuidado, aonde tem a limpeza, aonde tem a purificação. Então restaurar essa porta é eu e você entender que pessoas precisam ser libertas, e pessoas precisam adentrar esse local, e você vai ser a porta onde eles vão entrar, em nome de Jesus. Você é a porta, você é o canal que o Senhor vai usar para trazer essas pessoas para cá, para trazer essas pessoas para serem purificadas e transformadas pelo poder e pela glória de Deus. A fonte, irmãos, também simboliza o próprio Deus. Quando falamos de fonte, falamos em bênçãos, amém, irmãos? Fontes é bênção, água é bênção. A fonte representa o próprio Deus, e quando eu restauro a porta da fonte, eu estou restaurando a minha relação com Deus. A minha relação foi restaurada. Outro aspecto da porta da fonte está relacionado em Tito 3, versículo 5. Não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aqui está falando que Ele nos lavou. Vamos entender melhor? Efésios 5, 26 diz assim: a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água, por meio da palavra. A palavra é a água que nos limpa. Nós estamos aqui sendo lavados pela palavra. Coloque em João capítulo 15, versículo 3. Jesus está dizendo: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. O que te limpa é a palavra. E restaurar a porta da fonte é restaurar a palavra. A palavra precisa ser restaurada. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Você está entendendo que nós precisamos restaurar o relacionamento nosso com Deus? Nós precisamos restaurar o nosso relacionamento com a palavra de Deus. Tem muita gente que está falando assim: não, eu preciso ouvir a voz de Deus, Ele precisa aparecer para mim aqui e falar no meu ouvido diretamente para mim algo novo. Não, irmãos, a palavra já foi revelada. A palavra já foi revelada há mais de 2000 anos. A palavra
do Senhor está aqui. Ele fala: sois limpos pelas minhas palavras. Jesus te deu promessas, e Ele falou que você vai ser mais do que vencedor. Ele falou que você é filho, que você não é escravo do pecado, e que Ele morreu na cruz do Calvário para que você fosse salvo. Você tem salvação, você é filho, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, aquele que nos criou, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. São esse Jesus Cristo de Nazaré, e Ele diz para você que você é filho e que você é salvo. E se Ele diz: eu acredito na palavra do Senhor, porque se você diz acreditar na palavra, você está falando que Ele é mentiroso. Você está falando que Ele é mentiroso, você está desacreditando, você está falando assim: ó, o caráter do Senhor, Deus, não está com nada, porque o Senhor fala e não cumpre, o Senhor promete e não cumpre. E eu nunca vi, no pequeno espaço de tempo que eu estou vivendo, uma promessa do Senhor não cumprir. Uma palavra que Ele liberou a seu respeito, ela vai se cumprir. O que afasta o homem de Deus? As iniquidades. Você está entendendo? Vamos ler Isaías 59. O braço forte de Yahvé não está encolhido, que não possa alcançar com a salvação, nem o seu ouvido está tampado, que não possa ouvir. No entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso Ele não lhes dará ouvidos. Até aqui, irmão. As promessas do Senhor, Ele é fiel para cumprir. O Senhor é fiel para cumprir. Amém ou não amém, irmão? Amém. O Senhor é fiel. O que faz a promessa de Deus não cumprir na minha vida e na sua vida? O que é? Somos nós mesmos. Nós que não estamos em contato com a fonte. Nós rompemos o nosso contato com a fonte. Eu quero dizer para você que Ele é a fonte. O relacionamento meu e seu precisa estar ligado diretamente com Deus. Ele é a fonte. E se você rompeu a sua ligação com Ele, infelizmente, irmão, não tem ação. Você não vai viver e você vai ficar patinando no deserto. Ficar patinando no deserto. Você está entendendo? Os dois filhos, o filho pródigo e o filho que ficou. O filho vai, gasta dinheiro, volta, é filho, é recebido como filho. Mas o que ficou começa a reclamar. Fala: mas eu não fui, eu fiquei aqui, e eu não desfrutei de nada, eu não peguei nada. Aí o pai vira para ele: mas você é filho, tudo que eu tenho é seu. Só que ele era filho, mas ele não se sentia filho, ele se sentia escravo. Nós somos filhos de Deus. Ele tem tudo nas suas mãos. O planeta Terra está nas suas mãos. O dinheiro, o ouro, a prata, tudo está nas mãos do Senhor. Quando nós vivemos alinhados com a presença de Deus, alinhados na presença de Deus, buscando a Ele e tendo um relacionamento com Ele, Ele vai abrir portas para você. Você não precisa. A palavra diz que as bênçãos vão correr atrás de nós. Você está entendendo o que eu estou falando? Você não precisa viver no deserto. E mesmo se tiver deserto, o Senhor vai te dar fontes que vai fazer germinar, vai fazer brotar algo diferente no deserto, na terra seca. O Senhor vai fazer brotar, vai multiplicar. Não é porque você nasceu no deserto, você cresceu no deserto como Axa, mas você não vai morrer no deserto. O Senhor tem fontes. E eu li muito lá para vocês dizendo o seguinte: Caleb, ele deu o que para Axa? Fontes superiores e fontes inferiores. O que veio primeiro? Fontes superiores. Antes de Deus abençoar você aqui na terra, o Senhor vai liberar uma presença diferenciada na sua vida. São bênçãos espirituais que vão regar a sua alma. A sua vida vai ser diferente. Mas depois que Ele derramar espiritualmente, Ele vai fazer brotar fontes da terra ao seu favor. Fontes superiores são fontes espirituais, fontes inferiores são fontes materiais. O Senhor tem para dar. Nós só precisamos entender que nós somos filhos. Nós somos filhos. Nós somos filhos de um Pai que cuida, de um Pai zeloso, e que Ele está pronto para derramar em você. Mas você precisa se conectar
reconectar com a fonte, restabeleça a sua conexão com a fonte.